Tirania de Aço capítulo 47 Aniversário de Lambert III. Depois de enviar com sucesso a carta ao bispo de Innsbruck, Lambert tinha um largo sorriso no rosto. Seu mau humor havia melhorado quando ele finalmente podia ver um fim à vista para seu irmão. Ele também escreveu outra carta informando o conde Lothar do Tirol de seus planos de envolver a igreja em seus esquemas. Marcando Berengário como um herege, eles essencialmente conseguiriam que todo mundo cristão se unisse contra ele. Ou pelo menos acreditavam que a Inquisição não deixaria o jovem ir tão facilmente. Não foi até a noite que Lambert finalmente deixou seu quarto, onde ele voltou para a cozinha para ver sua família reunida em volta da mesa com o cheesecake alemão preparado para ele. Era uma tradição relativamente recente que surgiu no mundo alemão, mas só depois da chegada de Berengar que se espalhou para Kufstein. Afinal, o homem queria uma desculpa para comer bolo. Como era uma tradição que acabaria se espalhando pela Europa e já havia se enraizado em algumas áreas das regiões de língua alemã, Berengário se encarregou de apresentá-la a Kufstein para o aniversário de Lambert. Parece que ele foi generoso. Na realidade, ele só queria uma desculpa para enganar sua dieta e se deliciar com o delicioso bolo. Era uma pena que o chocolate ainda não existisse na Europa. Por outro lado, Berengário, é claro, tomou a liberdade de acrescentar ele mesmo as velas e iniciar essa tradição alguns séculos antes. Era um aniversário, e Berengário estaria maldito se não o fizesse bem. Realmente não importava se era para seu maior inimigo. Uma desculpa para começar uma tradição é uma desculpa para começar uma tradição. A família sentou-se ao redor da mesa e acendeu as velas, onde Berengar olhou para o irmãozinho com um sorriso gentil. Faça um desejo, Lambert, depois apague as velas. Como tal, Lambert pensou consigo mesmo. Faça um desejo. Eu não vejo o ponto, mas tanto faz, eu gostaria que você morresse. Depois, ele fez o que Berengar havia dito e exalou profundamente sobre as velas, apagando suas chamas no processo. Infelizmente para ele, seu desejo não se tornou realidade. Depois, todos fizeram fila para dar os presentes que haviam adquirido a Lambert. De sua mãe Gisela, recebeu um belo gibão fabricado em uma das fábricas de Berengário. De seu pai, ele recebeu uma nova espada longa de aço superior a que possuía anteriormente, pois era feita de aço bessemer de alta qualidade e alto carbono. Ele recebeu um desenho infantil da família de Henrietta, e de Lindy, ele não recebeu nada. Sua noiva não lhe deu nenhum presente. Bem, tecnicamente, ela tinha. Ele simplesmente não estava ciente disso. Seu presente para Lambert foi traí-lo com seu irmão mais velho em sua própria cama. Finalmente, foi a vez de Berengário, e todos esperavam que ele desse algo estranho a Lambert. Afinal, Berengar era o responsável pelo setor industrial dentro do reino. No entanto, antes que Berengário lhe desse a caixa que continha seu presente, ele disse algo que enervou Lambert. Meu presente é um troféu da minha viagem de caça em que fui com nosso pai não muito tempo atrás. Abre e veja o que é, irmãozinho, tenho certeza que vai te divertir. Quando Berengário disse essas palavras, ele tinha um sorriso diabólico no rosto que deu a Lambert um mau pressentimento sobre o presente ao seu alcance. Suas mãos começaram a tremer enquanto ele lentamente desembrulhava a caixa e olhava para dentro. Na pequena caixa havia 4 projéteis de mini-bola, levemente tortos e manchados de sangue. Foi realmente uma coisa curiosa. No entanto, as palavras que saíram das palavras de Berengário espalharam terror por todos os cantos da mente de Lambert. Se eu conseguir desenterrar isso dos cadáveres de minhas mortes. É um troféu para o sucesso da minha caçada, e eu gostaria de dedicar uma parte tão significativa do meu passado a você, irmãozinho. Foi um presente estranho para dar a Lambert em seu aniversário portanto, confundiu a todos, exceto Lambert, Lindy e Berengar. Ele continuou olhando entre o sorriso malicioso no rosto de Berengário e os projéteis parecidos com balas manchados de sangue em suas mãos. Instantaneamente clicou em sua cabeça o que Berengário queria dizer. Lambert tinha enviado 4 assassinos para lidar com Berengar na caçada, e havia 4 malditos pedaços de chumbo nesta caixa. Isso significava que Berengário havia matado aqueles homens afinal? Que eles não tinham fugido em primeiro lugar. Como isso foi possível? De acordo com Berengar, os canhões de mão não tinham um alcance muito eficaz e uma velocidade de recarga longa. Como ele conseguiu dar 4 tiros e matar perfeitamente todos os 4 homens? Esta foi muito claramente uma ameaça de Berengar a Lambert. No entanto, quanto mais Lambert tentava racionalizar isso,
Mas ele percebia que Berengário não poderia matar os homens com essas bolas de chumbo. Seu irmão provavelmente estava ciente do fato de que Lambert havia enviado assassinos atrás dele e estava mexendo com sua mente. Não era como se Berengário pudesse disparar seu canhão de mão à distância de um arco longo, isso seria um absurdo. Assim, o rapaz de 16 anos finalmente se acalmou e retribuiu o gesto de Berengário com um sorriso gracioso. Obrigado, Berengário, eu sempre a valorizarei. Berengar sorriu de volta para Lambert e acenou com a cabeça em aprovação. Tenho certeza que você vai. Para todos os outros na sala, parecia que os dois irmãos eram bastante amigáveis um com o outro e estavam em boas relações. Infelizmente, tal coisa não poderia estar mais longe da verdade. Se eles soubessem que os dois garotos estavam lutando com unhas e dentes para encontrar uma maneira de colocar um ao outro na sepultura, certamente causaria um distúrbio. Depois de aceitar seus presentes, Lambert imediatamente comeu seu cheesecake com uma expressão satisfeita. Ele não conhecia o gênio que inventou tal coisa, mas era realmente um pedaço do céu. A família se misturou enquanto discutiam o futuro enquanto comiam o bolo. Finalmente, Berengário mencionou algo que certamente antagonizaria seu irmãozinho. Então, irmãozinho, ouvi dizer que seu casamento foi adiantado. Deveria estar chegando agora que você é um adulto, não deveria. A expressão de Gisela endureceu instantaneamente enquanto ela olhava ameaçadoramente para Lindy. A essa altura, Lindy estava acostumado a esses olhares da baronesa e não se importava. Lambert, por outro lado, quase engasgou com o bolo. Berengar estava claramente tentando irritá-lo, especialmente agora que Lambert tinha suspeitas sobre o relacionamento potencial de Lindy com seu irmão. No entanto, este casamento era algo que ele não podia desistir agora. Não, a menos que pudesse provar que não era o pai do filho de Lindy. No entanto, isso não seria fácil de fazer, e ele nem sabia por onde começar a fazê-lo. Essencialmente, era a palavra dela contra a dele, e seu pai nunca acreditaria que a garota tivesse engravidado por um homem que não fosse seu noivo. Claro, ela nunca admitiria uma coisa dessas e, como tal, ele estava basicamente ferrado. A garota que ele uma vez admirou como a mulher mais bonita do mundo não era apenas uma puta enorme, mas também uma puta. Pelo menos aos olhos de Lambert. Do ponto de vista de Berengário, ela era uma mulher incrivelmente leal. Ela foi casta até a noite em que se conheceram, e a única razão pela qual as coisas seguiram o caminho que seguiram foi porque ela o drogou. Eventualmente, Lambert sorriu e assobiou entre os dentes, pois não conseguia pensar em uma rota de fuga. Sim, eu espero por isso todos os dias. Não é mesmo, querida? Ele disse enquanto olhava para Lindy, esperando obter uma reação da garota. Agora que ambos tinham 16 anos, ela não tinha mais essa antiguidade sobre ele. Lindy olhou para Lambert com desgosto nos olhos. No entanto, apesar de seus verdadeiros sentimentos, ela fingiu ser gentil com Lambert, já que era seu aniversário e sua família estava por perto. Claro, eu não gostaria de nenhum outro homem como meu marido. Essa é a única pessoa na sala que comprou essa linha Fussegard. Até a dela percebeu o desgosto da jovem em relação ao noivo. Não que ela fosse uma má atriz, é só que todas as mulheres na sala já tinham alguma suspeita sobre onde estava realmente a afeição de Lindy, e Berengar obviamente conhecia seu verdadeiro eu melhor do que ninguém. Gisela realmente detestava a jovem com quem seu segundo filho estava prestes a se casar. Se ela tivesse autoridade, ela teria expulsado a garota de sua casa há muito tempo. Esperançosamente, quando Berengário se tornou regente, ela poderia convencê-lo como mãe a usar sua autoridade para transferir Lambert e sua detestável esposa para uma das propriedades dentro da cidade de Kurfürsten, que foram construídas para os alojamentos dos nobres que visitaram para o noivado de Berengário. Cerimônia. Claro que, na realidade, Lambert seria excluído das melhores partes do casamento, pois Lindy usaria sua gravidez como uma desculpa para não dormir com Lambert e continuaria a manter distância dele mesmo depois do casamento. Depois da briga daquela manhã com Berengário, ele realmente temia que seu irmão alimentasse aos porcos se ele se forçasse a atacar a garota. A expressão nos olhos de Berengar era desumana e de intenção assassina. Ele não tinha dúvidas de que Berengário seria tão cruel com sua própria carne e sangue. Especialmente porque ambos já estavam tramando a queda um do outro. Depois de um longo dia de festividades e comemorações, a família finalmente voltou para seus quartos. Como sempre,
Berengário tentou fazer algum trabalho antes de ir para a cama. Ele estava projetando escolas públicas para serem construídas em todas as regiões povoadas do baronato e o cronograma em que não apenas as crianças, mas os camponeses adultos teriam que passar para aprender sua educação básica. Era um investimento caro que tiraria a produtividade massiva que ele estava experimentando atualmente, mas valeria a pena a longo prazo. Uma população educada era uma população produtiva. Sem mencionar que ele seria capaz de usar o sistema escolar público para doutrinar a população de Kufstein a ser leal a ele e a sua causa reformista. Assim, entre a lista de plantas que ele estava criando estava a prensa tipográfica, para que ele pudesse dar a todos uma cópia da Bíblia, para estudar em seu próprio tempo e, claro, os materiais educativos que eles precisariam cobrir em classe. O único problema que ele enfrentou foi encontrar indivíduos educados para ensinar as massas. Embora tivesse certeza de que, entre os contatos que fizera durante a cerimônia de noivado, poderia encontrar alguns nobres educados e mimados para atuar como professores por algumas horas por dia. Assim, ele passou o restante de suas horas de trabalho estabelecendo um currículo adequado, projetos para edifícios escolares, impressoras e, claro, os manuais de educação para cada aluno. Quando Lindy bateu à sua porta, já passava bem da meia-noite. Embora ambos estivessem exaustos por causa de seus exercícios combinados ao longo do dia, eles ainda desfrutariam do conforto um do outro enquanto se abraçavam e adormeciam nos braços um do outro. Afinal, tinha sido um dia muito emocionante para o casal. Nos próximos dias, Lindy começaria a construir um caso contra Lambert pelo homem que ela amava. O tempo era essencial e era melhor adquirir essas coisas antes que Berengar se tornasse regente. Assim ele seria capaz de prender Lambert no minuto em que ganhasse o poder de um barão. No entanto, por enquanto, os dois estavam exaustos da brincadeira anterior, e simplesmente se abraçaram e adormeceram nos braços um do outro. Quaisquer que fossem as ameaças que cruzassem seu caminho no futuro, o casal enfrentaria juntos. Tirania de Aço capítulo 48. Coletando evidências. Primeiro Lindy sentou-se calmamente a uma mesa, saboreando uma xícara de chá. Atualmente, ela estava na loja de chá local que havia aparecido recentemente na cidade de Kufstein. Sentado na frente dela estava Ludolf, que estava vestido com uma túnica escura cujo capuz escondia sua aparência. No momento, informava ao chefe de espionagem a informação que receberá sobre o mais novo complô de Lambert contra Berengário. Para qualquer espectador, eles eram apenas uma jovem e um jovem tomando chá juntos. No entanto, a gravidade do tema em que discutiam em voz baixa era imensa. Ludolf tomou um gole de seu chá antes de expressar suas preocupações à mulher que cuidava da rede de espionagem de Berengário. Lambert escreveu uma carta ao bispo de Innsbruck, patrocinada pelo chefe dos sacerdotes de Kufstein. Ela contém muitas acusações contra Berengário. A acusação mais importante é que ele se deita com bruxas e se relaciona com demônios. Quando o bispo lê esta carta, ele vai chamar a Inquisição para investigar os assuntos. No que diz respeito à Inquisição, você provavelmente está ciente de que eles não se importam com a verdade e tentarão executar Berengário como um herege para solidificar o poder da igreja em a região. Lindy ficou chocada quando ouviu tal notícia. Lambert estava realmente ficando desesperado se tentasse envolver a igreja em seus esquemas. Embora depois de pensar bem, tais ações não a surpreenderam. Afinal, o menino tinha sido encurralado por Berengário ultimamente. Muitos de seus aliados estavam começando a pensar duas vezes antes de apoiá-lo ainda mais, e até mesmo o pai de Lindy, o conde do Tirol, estava começando a pensar em reduzir suas perdas. Se ela não tivesse engravidado, o conde Lothar teria abandonado seu apoio a Lambert. Depois de voltar a si, Lindy sorriu e agradeceu ao diácono pela importante informação que ele havia fornecido a ela. Obrigado por trazer isso à minha atenção. Eu informarei o soberano sobre os planos de Lambert. Eu confio que ele terá uma resposta suficiente para o problema quando ele levantar sua cabeça feia. Há mais alguma coisa que eu deveria estar ciente? Ludolf sorriu para Lindy, pois havia mais boas notícias que o homem tinha para a mulher. Ele deu uma mordida no biscoito Pfeffernusse antes de continuar com seu relatório. Há um aliado de Lambert que está começando a ter dúvidas. Se pudermos chegar até ele e convencê-lo a mudar de lado, ele poderá testemunhar sobre os crimes de Lambert. Lindy olhou para Ludolf com cautela enquanto pensava em suas palavras antes de falar. Quem é ele? E como você conseguiu essa informação?
Ludolf riu enquanto tomava um gole de sua xícara de chá antes de responder à pergunta de Lindy. Aquele garoto tolo Sr. Ingbert me confidenciou suas transgressões e buscou conselhos sobre como proceder. Após a morte de Ulrich Friedel, ele está começando a temer o pior. Se ele descobrir que a noiva de Lambert está do lado de Berengário, então ele não terá mais a confiança para apoiar Lambert e pode até se voltar contra ele completamente. S. Lindy refletiu sobre a sugestão de Ludolf enquanto tomava um gole de seu copo. Era um plano arriscado. Se Ingbert descobrisse onde sua lealdade realmente estava, ele poderia denunciá-lo a Lambert ou ao pai dela, o que a colocaria em uma posição precária. Ele precisaria ser silenciado e rapidamente se cometesse um erro tão tolo. Por fim, ela concluiu que a recompensa potencial superava o risco envolvido em tal esquema e acenou com a cabeça em aprovação do plano de Ludolf. Há mais alguma coisa que eu deveria saber? Ludolf tinha mais uma informação importante para informar ao ouvinte. Como tal, ele sorriu por baixo de seu capuz escuro, que era imperceptível por qualquer espectador, e derramou os detalhes. A família von Terceira está investigando a morte do Marechal. Por qualquer motivo, Lambert é seu maior suspeito. Como tal, eu me comuniquei com o alto-falante da célula em Terceira, e ele tem usado suas forças para levar a família von Terceira à conclusão de que a traição de Ulrich teve algo a ver com a morte de Friedel. Como tal, eles enviaram um emissário ao Wiltonal sob pretexto de relações diplomáticas. Não tenho ideia do que tal investigação pode render, mas é algo para se ter cuidado. Lindy terminou seu chá e lanches antes de se levantar da mesa se preparando para sair. Se isso é tudo, então tenho trabalho a fazer, até nos encontrarmos novamente, orador. Ludolf acenou para Lindy quando ela saiu da loja de chá. Depois, ele voltou para a igreja, onde continuou seu trabalho como diácono. Lindy, por outro lado, tinha muitos planos para pôr em prática. Com esses desenvolvimentos, ela poderá obter as provas necessárias para apresentar acusações contra Lambert. No entanto, Berengário nunca faria tal coisa enquanto seu pai permanecesse no poder. No entanto, no momento em que o velho barão partisse para o campo de batalha deixando Berengário no controle do baronato, ele teria o que precisava para prender seu irmão e acabar com essa rixa de uma vez por todas. Por enquanto, a jovem embarcou para a mansão da família Utzer, onde Sr. Ingbert residia atualmente. Ela precisaria convencê-lo a mudar de lado se as coisas progredissem do jeito que ela havia imaginado. Como tal, ela rapidamente entrou em uma carruagem e viajou pelo baronato para a terra presidida pelo pai de Ingbert, um cavaleiro na servidão de Segard com o nome de Elmer. Esperançosamente, ela seria capaz de retornar ao castelo Kufstein até o final do dia para que ela pudesse passar a noite com seu amante e mestre. Ela não queria passar a noite do outro lado da região em alguma mansão humilde. Assim, ela estava com uma expressão de becinho enquanto se sentava na carruagem, que atravessava a terra em um ritmo relativamente estável. Por favor, certifique-se de verificar meus outros romances, tenho certeza